E não para por aí, tem coisas bem mais interessantes que tá vindo aí. Vamos lá, vamos continuar. Tá, mas você ainda não falou sobre os efeitos da atmosfera da Terra, né? Calma que eu vou falar sobre isso agora. E é exatamente nesse tópico, né, da atmosfera da Terra e a refração da luz. Então vamos lá. Para entender isso melhor, você entender um fenômeno que é bem descrito pela lei de Snell, né? Onde você tem um fenômeno da refração da luz. Refração é basicamente o desvio que a luz sofre, né, quando ela passa de um meio para outro. Então imagina que essa linha horizontal aí divide um meio que eu chamo de N2 do meio N1. Se o N1 é igual ao N2, o feixe de luz, que é esse que está na diagonal aqui, ó, com minha seta mostrando, não acontece nada, né? Então passa como se esse meio aqui fosse transparente. Agora, se eu aumento esse N2 aqui, eu coloco ele maior para você perceber isso, ele sofre um desvio. E esse desvio você pode quantificá-lo matematicamente. É só você colocar uma linha vertical perpendicular a esse horizonte aqui, entre aspas, né, essa linha horizontal, e aí você vai ter os ângulos, né? Você tem um ângulo de incidência e um ângulo de refração. Isso é governado pela lei de Snell, que é o índice de refração do meio 1, que é esse meio superior, vezes o seno de θ, que é igual ao índice de refração do meio 2, vezes o seno de φ, que é da parte mais embaixo, né? E aí esse desvio é pequeno, ele se desvia pouco quando em relação ao eixo vertical, quando esse índice de refração de baixo é maior do que o de cima. Também, e aí uma fórmula matemática, uma maneira matemática de você enxergar é isso, ó, que se esse índice de refração é maior nessa proporção aqui deste lado, para compensar, o seno do ângulo tem que ser maior, né? Ou seja, esse ângulo aqui ele vai ser maior desse lado, maior do que esse. O contrário também acontece, olha só. Se o índice de refração desse meio de fora aqui for maior do que o índice de refração do meio de dentro, aí acontece o oposto, o ângulo já é maior aqui. Porque para obedecer essa proporção, né? N1 aqui é maior, então o ângulo tem que ser maior do outro lado. E dá para você brincar com isso, eu vou deixar o link também aqui, onde você pode fazer a variação desse ângulo e ir brincando aqui com os índices de refração, para você ir ganhando intuição a respeito desse fenômeno. E aí tem uma coisa interessante que acontece com a Terra, olha só. O Sol está aqui na linha do horizonte, ele passa por várias camadas de luz, camadas da atmosfera, e ela é desviada, essa luz, né? E aí você tem a impressão de que o Sol está lá em cima, né? Então, ou seja, quando você olha o Sol na linha do horizonte, na realidade o Sol já se pôs. Isso acontece por conta do efeito de refração da luz por causa da atmosfera da Terra, né? Isso também acontece com as estrelas. Quanto mais perto da linha do horizonte você observa, mais desviado vão estar essas estrelas, né? Você só vai ter desvio zero quando você olhar bem no zênite, né? Você olhar bem para cima. E esse fenômeno é o mesmo que explica, por exemplo, num objeto quando é colocado dentro de um copo, né? Parece que ele está quebrado. Mas isso é basicamente o fenômeno da refração da luz. Só que não para por aí. Ele também tem essa característica interessante, ó. Devido a esse desvio que acontece, isso provoca um achatamento do objeto. Então, o Sol que deveria parecer ser bem circular, ele vai ficar bem ovalado. E aí é o que você observa no fenômeno. Outra coisa também, se a luz passa por um prisma, essa luz ela se fragmenta, né? ela se dispersa. Então, o prisma ele faz com que ele mostra a composição da luz, né? Do que ela é feita de várias cores. Com a atmosfera acontece a mesma coisa. Ele também decompõe a luz como se fosse um prisma gigante, né? E aí você consegue observar essa parte de baixo aqui, do vermelho, né? E o amarelo, você vê direitinho. E então é natural perguntar, né? E dá para ver a parte verde? Com certeza. Olha só. Então você vê aqui o Sol. E mais impressionante, você consegue ver num momento muito curto o Sol verde. Olha só que interessante, o Sol verde. Eu não sei você, mas eu fico com essa cara bem aí, ó, quando eu observo esse tipo de coisa. É impressionante essas características, esses fenômenos que a natureza mostra para nós, né? Outra coisa também é a cintilação das estrelas, né? A cintilação das estrelas é um fenômeno da atmosfera da Terra. Eu vou mostrar uma animação aqui que vai falar bem sobre isso, olha só. Os raios de luz, eles passam por conta da atmosfera da Terra, eles passam por várias direções, né? Alguns chegam no nosso olho, outros não.
Então, por isso que dá essa ideia dele estar piscando e mudando essa cor dele, né? Então, isso é outro fenômeno atmosférico. Outra coisa também que a atmosfera provoca é o fenômeno da miragem. Imagina que você tem a atmosfera, está mais ou menos fria, e à medida que ela vai se aproximando do solo, ela vai ficando mais quente, né? Então, ela está aqui. Deixa eu pegar a seta aqui. Ela está aqui mais quente, bem mais quente. Então, o raio de luz vai sofrer refração, e aí até que ele chega a fazer um desvio, né, uma reflexão total, e aí chega nos nossos olhos. A impressão que a gente vai ter é exatamente essa, né, da miragem, que é a imagem da luz que vem direto para nós e a imagem que é desviada e é vista embaixo. Então, você tem uma noção de que está vendo espelhado. É o que, um caso real que você observa aí, ó. Aqui outro exemplo também de miragem, que é muito comum, né, nos dias quentes. E aqui também. Impressionante, né? Outra coisa também que pode acontecer é exatamente isso aqui, olha só. Aqui está o navio, ele está escondido pela curvatura da Terra, né? Então, quem está olhando lá de acordo com a linha divisada aqui, né? Então, tá escondido, delimitado aí. Então, quem está olhando para a linha do horizonte não está vendo. Mas por conta do efeito da atmosfera da Terra, em determinadas condições, essa luz ela se desvia. E aí você tem a impressão de estar vendo esse navio sim, você consegue vê-lo como se ele estivesse flutuando. Olha só. Olha que impressionante, né? Parece que ele está flutuando lá. É um fenômeno atmosférico, igualzinho que acontece com o Sol, né? Aqui outro exemplo. Desculpe. E aqui mais um exemplo bem interessante, né? Bem nítido, parece que ele está flutuando direitinho. E aí acontece um outro exemplo também com a atmosfera, que é um fenômeno chamado Fata Morgana. Que aí, olha só, pode acontecer do oceano estar bem frio, bem gelado, mas o ar está mais quente. Então acontece o inverso, né? Você tem a luz vai sofrendo desvio, até que ela sofre uma reflexão total, e aí chega nos nossos olhos, você tem a impressão de estar vendo esse objeto do lado de cima. E isso acontece, olha só que impressionante. Olha isso aqui também. Você vê a imagem do objeto lá em cima, né? Aqui também. E é um efeito chamado Fata Morgana. Eu não lembro agora da explicação do porquê desse nome, mas é um personagem, né? Aí mais um desafio para você de correr atrás. Mas é um fenômeno bem interessante, olha só. Olha só que impressionante. Aqui um nível bem mais nítido, né? E aí você consegue perceber a linha do horizonte aqui, ó. Ou seja, a inversão foi quase um espelho. E aí tem um aplicativozinho que eu também vou... Quer dizer, não é um aplicativo, né? Um programinha de um rapaz, um estudioso dentro da área, que eu vou deixar aí o link também na descrição, onde você consegue reproduzir esses efeitos e aí consegue entender a atmosfera, o efeito da atmosfera da Terra, né? E ele discorda num dos fóruns que ele participou, que eu estava acompanhando, de que seja um fenômeno aquele fenômeno atmosférico. Ele acha que é simplesmente uma reflexão do oceano, da reflexão do céu sobre o oceano. Mas ele está enganado, esse fenômeno é exatamente como foi descrito aqui, né? Mas enfim, vale a pena você pesquisar sobre isso, que é bem interessante. E aí agora vamos tratar esse fenômeno pelo aspecto atmosférico, né? Então, considerando os efeitos da atmosfera, essas duas equações nós já vimos, eu agora vou acrescentar esse fator aqui. O que muda? Vai mudar no raio da Terra, que a gente chama de raio efetivo, ele agora vai ser 7/6 do raio da Terra, né? Que equivale a 7,4 aproximadamente, 7,4 quilômetros. Infelizmente eu não vou poder abordar essa conta, abrir as contas dele direitinho, porque ele envolve uma matemática que foge do nível de ensino fundamental e médio. Pode ser que no futuro eu dê uma aula sobre cálculo e depois eu aborde sobre esse assunto com mais detalhe. Se você souber ou estiver interessado em seguir um aspecto matemático mais refinado, escreve aí nos comentários que, quem sabe, eu faço uma aula especialmente para isso, para descrever sobre esse fenômeno, né? Mas aí a lei de Snell, ela fica, ao invés de ser algo discreto, ela fica mais contínuo, né? E aí é bem interessante as contas. Não é bicho de sete cabeças, não. Mas é uma matemática que foge do domínio do nosso alcance de estudo aqui. Infelizmente, né? Então a gente vai ter que aceitar essa fórmula como ela é e seguir adiante. Aí eu fiz essa conta, agora muda significativamente as características, olha só. Enquanto que você considerando mesma distância geométrica exata, 4,74,
Considerando a refração atmosférica, isso pula para 5. Por exemplo, a minha altura de 1,76 m, eu deveria enxergar 4,7 quilômetros. Na realidade, por conta do efeito da atmosfera, eu enxergo 5 quilômetros. É claro que esse valor aqui é uma média, né? Isso varia, dependendo das condições atmosféricas. Mas é um valor mais ou menos que você tem do que você pode ter em condições médias. Para 10 km de altura, isso pula de 11 para 12 km, 11,29 para 12,19. Para 100 km de altura, isso já vai de 35 para 38 km, né? 35,7 para 38,56 e assim sucessivamente. Mesmo que você esteja a 400 km de altura, você já vai ver uma diferença grande, mas mesmo assim não é perceptível para essa escala, né? Então, seja como for, essa escala ela é importante para você saber que isso existe.